Olá, eu me chamo Marlon André Girardi e eu vou estar apresentando o trabalho sobre espécies forageiras da disciplina de foragicultura do IFSC São Miguel do Oeste. Então o docente é o Anderson Zwirtz e eu vou estar falando então sobre o capim-elefante e a catarina gigante missioneira. Então iniciando, eu vou falar um pouquinho sobre o capim-elefante roxo, então sua origem e característica então. Então, o seu nome científico é Penicetum purpureum scum e a sua origem, então, ele é originário do continente africano, mais especificamente nas regiões tropicais da África, e ele foi introduzido no Brasil há várias décadas e ele se adaptou muito bem ao nosso clima. Então, algumas características dessa cultivar: ele possui um teor de proteína com cerca de 9% na matéria seca aos 45 dias, e uma produção de 20 a 40 toneladas de matéria seca por hectare. Ele requer um solo com textura média, com pH de 5,5 a 6. Algumas características e morfologias então dessa planta. Então ele possui um sistema radicular profundo e fasciculado, em cabeleira, o que confere a ele uma boa resistência seca. Os colmos, que são os caules, são eretos, cilíndricos e grossos. As folhas são alternadas, simples e com lâmina foliar longa e larga. A bainha que envolve o colmo é uma das partes com a coloração mais roxa, mais intensa. A sua inflorescência, então, ela é do tipo panícula, uma espiga, cilíndrica e densa. E a sua propagação, então, ela é predominantemente vegetativa, por meio de estacas ou mudas formadas a partir de partes do colmo, que são chamados de toletes. Então, como se dá o plantio do capim-elefante roxo? Então, inicialmente deve-se realizar uma aração ou uma gradagem para deixar o solo bem destoroado e aerado. Então, deve-se escolher mudas sadias com idade entre 6 e 8 meses. Esses colmos, então, eles são cortados em pedaços de 2 a 3 gemas, conhecidos como toletes. Então, em uma época de plantio ideal, deve ser feita então aí no início da primavera ou verão, para garantir um bom enraizamento e estabelecimento inicial. E o plantio, então, deve ser feito em covas, então, de aproximadamente 30 centímetros de diâmetro, com espaçamento de 1 metro por 1 metro ou 80 centímetros por 80 centímetros, resultando em 10.000 a 15.000 mudas por hectare. E a adubação recomendada então é de 180 kg de P2O5 por ano, 90 kg de KCl e 500 kg de nitrogênio de forma gradual após cada pastejo. Então, como se dá o pastejo do capim-elefante? Então, a altura da entrada ela deve ser quando a planta atingir de 80 a 100 centímetros de altura. Então, que nessa altura há um bom equilíbrio entre quantidade de foragem e qualidade nutricional. E a altura de saída, então, é quando a planta atingir um rebaixamento, então, aí de até 30 a 40 centímetros do solo. É fundamental nunca pastejar abaixo de 30 centímetros, porque isso danifica as gemas basais, e pode estar esgotando as reservas da planta, levando ao seu enfraquecimento e morte. E o tempo de descanso, então, ele vai variar conforme a recuperação da planta, Quando ela atingir novamente a altura de 80 a 100 centímetros, então ela vai estar apta para um novo pastejo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a missioneira catarina gigante. Então, algumas características e morfologia da planta. Então, o seu nome científico é Oxonopus catarinensis vals, e ela teve a sua origem em Santa Catarina, no Brasil, e foi desenvolvida pela Ipagre. Então, ela possui um teor de proteína de 12 a 14% na matéria seca e uma produção de 12 a 20 toneladas de matéria seca por ano. O solo, então, ela requer um solo com textura média, com boa drenagem e pH entre 5,5 e 6. Eu vou falar agora algumas características e morfologias dessa planta. Então, ela é uma gramínea, então, pertencente à família das poáceas, e ela é uma
forageira perene, de ciclo estival, recomendada para sistemas de pastejo animal e propagada vegetativamente. Ela apresenta um crescimento semi-ereto, com presença de estolões vegetativos, alta relação folha-colmo, com presença de talos apenas no período reprodutivo e altura média de 50 centímetros. E a sua estação de crescimento, então, se dá aí de outubro a maio, podendo se estender até o início da ocorrência de geadas. Então, vou falar um pouquinho sobre o plantio dessa cultivar. Então, ele é realizado exclusivamente por mudas vegetativas, que podem ser produzidas em bandejas ou tubetes, ou plantas diretamente no solo, né? Recomenda-se um espaçamento entre mudas de 30 por 30 centímetros ou 50 a 50 centímetros. E a adubação, então, ela requer anualmente uma adubação aí de 150 kg de nitrogênio. Ela também requer mudas sadias para o plantio, e também o solo deve ser preparado, aerado, para evitar os torões, né, que dificultam o crescimento radicular dessas plantas. O pastejo, então, dessa cultivar, como se deve? Então, o pastejo ele deve ser realizado quando as plantas atingirem entre 20 a 30 centímetros de altura, com um consumo aí de 40 a 50% da massa de pasto, que vai reduzir a planta até uns 15 centímetros de altura, que é a altura de saída, então. E o tempo de repouso ele também varia até a planta atingir novamente a altura de entrada. Aqui, então, eu fiz um cálculo a partir das amostras coletadas. O capim-elefante, então, a amostra coletada é de aproximadamente 10 kg, e a Catarina missioneira, então, gigante, de aproximadamente 300 gramas por metro quadrado, isso por metro quadrado, né? E o capim-elefante, então, podendo chegar até 100 toneladas de matéria total, né? de massa verde total por hectare, e a missioneira gigante, então, até 3 toneladas por hectare. E a partir do secamento, então, que foi feito com método com micro-ondas, então, né, para obtenção da matéria seca, o capim-elefante, então, ele apresentou um teor de matéria seca de 18%, e a Catarina missioneira, então, 22% de matéria seca. Então, dos aproximadamente 10 quilos, né, da amostra inicial, então, o peso final se deu de aproximadamente 2 quilos, 1,817 kg. Já a Catarina missioneira de 300 gramas, então a amostra final, então, teve um peso aí de 67,76 gramas. Aqui, então, eu fiz um cálculo com base num animal de 450 quilos, que necessita ingerir aí até 2,5% do seu peso vivo de matéria seca, então, né? Então, de capim-elefante, esse animal vai necessitar, então, vai necessitar de ingerir até 62,5 quilos de material verde, né, do capim-elefante. Já a Catarina missioneira, que teve um teor de matéria seca um pouco mais elevado, então esse animal estaria necessitando de menos alimento, de apenas 51,13 quilos. Então era isso. Esse é o meu trabalho sobre espécies forageiras, sobre o capim-elefante e a missioneira gigante.